texto da palavra. Diz assim as Escrituras: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de agora podermos abrir a sua palavra com liberdade para nós meditarmos nas Escrituras, Senhor. Enquanto em vários outros lugares da terra, irmãos como nós, que amam ao Senhor como nós amamos, não foi dado a eles esse direito. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que nessa manhã, enquanto nós meditamos nas Escrituras, que o Senhor nos dê toda a atenção. Que nós, de fato, valorizemos esse privilégio gracioso que o Senhor nos tem dado de podermos abrir a Bíblia, estudarmos a palavra, meditarmos na palavra e sermos edificados na comunhão dos santos aqui reunidos, Senhor. Fala conosco nessa manhã, edifica os nossos corações, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Se tem um dos conceitos das Escrituras que sofre muito na sua compreensão, esse conceito é a graça. Embora não devesse ser assim, afinal de contas, a graça é uma das grandes bênçãos, se não a maior bênção que Deus nos tem dado, mas muitas pessoas não sabem lidar com a graça, ou não sabem definir graça, ou não sabem como aplicar essa graça no seu dia a dia. Nós temos visto muitas pessoas nas igrejas trocando a graça pela religiosidade, pelo serviço. Eles invertem a ordem da graça. Eles tentam fazer os seus atos religiosos, eles tentam frequentar cultos, eles dão dízimos, dão ofertas, eles se envolvem em trabalhos na obra de Deus, com a intenção de agradar a Deus, buscando com as suas atitudes o favor de Deus. Na verdade, poderíamos dizer que eles fazem a coisa certa pelo motivo errado. Ao passo que a graça não omite o serviço nem o trabalho, mas ela é anterior a isso. Na verdade, nós não fazemos as coisas para que alcancemos o favor de Deus, muito pelo contrário. Nós oferecemos a Deus como resposta daquilo que nos atingiu, da salvação que nos atingiu, nós oferecemos a Deus um culto, e aí nós oferecemos culto a Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ele é digno de receber o nosso culto. Nós cantamos a Ele porque Ele nos salvou. Ele é digno de receber os nossos louvores.
Nós abrimos a palavra e meditamos na palavra porque Ele nos salvou. E Ele é digno que nós façamos isso. Nós oferecemos a Ele os dízimos e as ofertas em reconhecimento de que Ele já nos deu mais do que o bastante. E quando nós vamos ao gasofilácio, financeiramente, nós estamos em louvor e gratidão, devolvendo a Ele uma parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Inclusive, como uma oferta de amor para ajudar outros tantos irmãos. Então, o grande problema é que nós gostamos de merecer as coisas, e por isso a gente inverte a ordem. E nós vivemos num mundo que gosta de merecer, num mundo que está envolto em religiosidades, num mundo em que muitas pessoas imaginam que podem comprar a Deus, no mundo em que até muitos pregadores televisivos têm feito de Deus e da fé um grande balcão de negócios, onde fala, olha, se você quiser receber isso aqui, você dá um pouquinho a mais. Ou então, se você quiser receber aquela bênção especial custa um pouco mais. Quando, na verdade, a maior de todas as bênçãos custou tudo, e ela é impagável. Então, a graça é importante para que nós entendamos. Porque, na verdade, se nós não entendemos o conceito de graça, pode acontecer que nós participemos do culto, que é uma coisa correta a se fazer, mas com uma intenção errada. Que nós ofereçamos a Deus um culto e depois nós marquemos quase como que numa planilha para que nós venhamos a cobrar a Deus. Ó, Deus, mas eu fui no culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu participei de trabalho, eu fiz aquilo, aí o Senhor não vai me abençoar? Quando nós fazemos isso, nós não entendemos o conceito da graça. Que, na verdade, Deus já nos deu tudo o que nós temos, muito mais do que nós precisamos, muito além do que nós merecemos, e que o ato de louvá-lo é uma resposta do nosso coração. A isso, é importante nós voltarmos o olhar aqui para o texto de Isaías, porque quando Isaías escreve esse capítulo 55, ele está literalmente tentando ensinar os irmãos sobre essas questões da graça. O profeta Isaías, ele exerceu seu ministério por cerca de 40 anos, mais ou menos entre o ano 740 a 700 a.C. A fase inicial do seu livro nomeia alguns reis de Judá que estavam ali governando no período em que ele recebeu o seu chamado. E quando nós lemos os nomes desses reis, né, às vezes nós fazemos uma leitura, a gente só, principalmente chamado de Isaías, né, no ano do rei Uzias, meus olhos viram o rei e tal, né? Quando está nomeado ali aqueles nomes, por exemplo, Uzias, que foi o tempo do chamado, depois o rei Jotão, onde houve uma grande guerra entre Judá e Israel contra a Síria, repetindo aí as coisas, né? E depois você vai ver no ano 635, mais ou menos, falando do rei Acás, que reinou sobre Judá no período de guerra, um dos reis mais medrosos, que não confiava em Deus, que recusou a seguir os sinais de Deus. E depois ele vem falando do rei Ezequias, um lugar que Deus restaurou. Então, quando nós vemos esse exercício do ministério do profeta Isaías, citando o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, isso precisa trazer para nós um olhar muito interessante. Isaías profetizou no momento de crise, no momento de guerras, no momento de luta, no momento onde o povo estava sendo sacudido por conta da sua desobediência, no momento onde Deus estava com a mão pesada sobre o povo, corrigindo-os pelos seus pecados, porque eles haviam se afastado do próprio Deus. Haja vista aqui o rei Acás, que era um homem medroso, que não confiava em Deus, que tentava confiar na força das suas armas. Mas quando Isaías escreve o capítulo 55, ele está num novo momento. O povo que até então estava em rebelião contra Deus, o povo que, diga de passagem, vivia uma hipocrisia e uma falsa adoração, o povo que vivia em avareza, buscando autogratificação, o povo que vivia num cinismo espiritual, havia sido enviado para o exílio. E uma vez no exílio, agora o profeta começa a encorajá-los. Olha, Deus os corrigiu. Mas se não for a mão de Deus, vocês não vão sair.
do momento da correção. Esse texto que nós lemos, ele encerra uma sessão onde o profeta está falando sobre a restauração de Deus sobre a vida do povo. Isaías aponta para que as pessoas sem Cristo não podem ser restauradas. A ideia que Isaías está dando aqui é, olha, até aqui vocês caminharam com as suas próprias pernas e o resultado que vocês escolheram daquilo que vocês fizeram é esse que vocês têm diante de vocês. Só há uma possibilidade de mudança. Só há uma possibilidade de transformação. Só há uma possibilidade de renovação para o coração, para a alma, para a mente, para todas as circunstâncias. E essa possibilidade é que Deus derrame graça sobre vocês. De maneira alguma vocês vão conseguir achegar-se a Deus. E aqui vocês, eu nos incluo e coloco nós. De maneira alguma nós tocaremos o coração de Deus ou faremos que Ele nos abençoe mais porque a gente veio num culto a mais. De maneira alguma nós mexeremos 1 milímetro no céu por darmos uma oferta mais poupuda e nem deixaremos de mexer 1 milímetro se não dermos uma oferta tão poupuda. Mas, por outro lado, Deus conhece os nossos corações e sabe se as nossas atitudes estão em resposta a Ele. E nós precisamos recalibrar as nossas atitudes em resposta a Ele. De maneira que Ele faz um convite. Ele nos oferece um banquete que é movido pela graça de Deus. E esse banquete da graça, ele precisa ser interiorizado na nossa mente para que nós entendamos e consigamos, de fato, experimentar dele de uma maneira mais proveitosa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o banquete da graça de Deus, ele é um presente que não pode ser comprado. Ninguém vai comprar Deus. Não há nada que nós possamos oferecer para Deus que Ele já não tenha. Às vezes nós fazemos alguns propósitos que, às vezes nós não pensamos, a gente faz até de bom coração, por assim dizer. Ah, Deus, se o Senhor me fizer isso daqui, eu vou fazer tal oferta, ou vou frequentar tantos cultos, vou fazer uma campanha de oração, vou fazer um culto lá em casa. Se o Senhor fizer isso aqui, eu vou fazer alguma coisa. É mais ou menos como se Deus falasse assim, bom, eu não tenho isso, né? Já que você tem isso aí para trocar, então assim, eu te abençoo, você faz lá o culto que eu não tenho, é culto para mim. Não tem nada que nós possamos oferecer a Deus. E é isso que Isaías diz. Isaías olha para aquele povo que estava na desobediência e havia sido corrigido por isso, e ele diz o quê? Todos vocês que têm sede, venham para as águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam. Sim, compram, comam, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então perceba que esse convite, ele é estendido a pessoas que não têm como comprá-lo. Imagine você sendo convidado para uma festa muito luxuosa. De vez em quando acontece isso na nossa vida. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade, eu e a Patrícia, de estarmos numa festa assim, muito luxuosa. Eu não tinha nem roupa para ir naquele lugar. Literalmente, né? Sabe aquele que você busca o seu melhor terno, a melhor gravata? A minha melhor gravata, eu acho que tem 10 anos de idade. Gravata, mas eu acho que eu fui com a gravata do meu casamento. Então, só para você ter uma ideia, né? Então, assim, é um lugar assim que você fala, meu Deus, eu nem poderia estar aqui. Te oferecem comidas que se você fosse comprar, você fala, bom, deixa eu ver, isso aqui eu dou o carro de entrada e depois vou pagando o resto. Deus está oferecendo um banquete de um valor inestimável que nós não podemos pagar. Ele só fala o seguinte, você tem sede? Então venha, as águas. Você tem sede? Eu tenho águas. A ideia do profeta é que todo Israel entendesse naquele momento que aquilo que poderia descedentá-los era o próprio Deus. Por isso que Isaías diz, você tem sede? Então venha às águas. É o próprio Deus quem pode nos saciar. E Ele faz isso
gratuitamente, trazendo para os nossos dias, fazendo uma aplicação muito direta com a pessoa do Salvador Jesus. É tal qual Jesus naquele poço com aquela mulher samaritana, dizendo para ela: ah, mulher, se você soubesse quem está falando de águas aqui, você me pediria águas e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. Esse presente, esse banquete de Deus, ele é oferecido gratuitamente a todos aqueles que reconhecem que precisam dele. E é um convite sem dinheiro e sem preço. Imagina você, já recebeu algum convite assim? Ó? Vem aqui para a melhor festa da sua vida, não vai precisar pagar nada, não tem dinheiro, você vai vir e vai comer. É o que Isaías está dizendo. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Por que é sem dinheiro? Existe festa grátis? A criança ainda acredita nisso, né? Que existe banquete grátis. Quando viaja com os pais, acha que os hotéis são grátis, né? Gente, que hotel bonzinho, a gente acorda de manhã, café da manhã na mesa. É bom, né? As crianças ainda têm essa ilusão. O pai já sabe que não dá mais, né? Pelo contrário, as crianças vão crescendo, o pai começa a fazer conta. Fala: isso aqui dava para ir até 5 anos, que era de graça. Com 6 já pagam a mais. Aí a coisa vai aumentando. Ou você já não fez essas viagens assim? Bom, quando as crianças são pequenas, a gente viaja, tá? 7 anos a coisa começa a apertar. Você tem 2 adultas, então acabou. Aí são 4 adultos para pagar. Mas veja bem, embora muitos recebam de graça, não existe festa gratuita. Não existe comida de graça. Para que alguém coma, outro alguém precisou pagar. Alguém precisou bancar aquele preço. Quando Deus diz: vem para cá, vem para mim, eu vou matar a sua sede. Venha comprar, venha comer, não precisa trazer dinheiro. Para você não tem preço. Não significa que não custou nada. A nossa aproximação de Deus custou o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, para que nós fôssemos saciados. Venham, comam vinho e leite. Vinho representa felicidade, alegria. Leite representa a nutrição mais básica. Venham para mim e vocês encontrarão alegria. Venham para mim e vocês serão nutridos em tudo aquilo que vocês precisam. E não precisa pagar, porque o preço já foi pago. Não adianta empreender esforços na religiosidade. O Rinaldo muito bem disse aqui, ó, da festa dos ricos, dos banqueiros. 10. As nossas riquezas, as nossas situações, elas são variáveis. Nós não podemos confiar nessas coisas. O que Deus oferece é eterno. Por isso não adianta nós empreendermos esforços na nossa própria religiosidade. E o profeta diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam suor naquilo que não satisfaz? O banquete da graça é de graça, ele não pode ser comprado, ele não tem preço algum que vocês possam colocar diante de Deus, que Deus venha aceitar como troca. A ideia é: invistam a sua vida completamente em Deus. E ele faz um alerta: aos que ouvirem o convite, precisa adentrar no banquete para se deleitar. No Novo Testamento, o Senhor Jesus conta uma parábola de um homem muito rico que fez um banquete para os seus amigos. Você lembra? Ele fez e convidou os amigos. E o que os amigos fizeram? Eles desprezaram o banquete. Então esse homem saiu pelas ruas, mandou os seus servos saírem pelas ruas, pegando aquelas pessoas quebradas, pegando os mendigos, pegando os andarilhos, pegando aquelas pessoas que de outra forma jamais teriam algum convite para entrar numa festa como aquela, e todos aqueles que aceitaram entraram naquela festa e se banquetearam com aquele homem. Nós somos os andarilhos. Nós somos os bêbados das ruas. Nós somos esses que de outra forma não teríamos acesso. Nós somos os ramos que foram enxertados na videira. Eu e você. O Senhor saiu e nos convidou.
ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis de finos manjares. Eu e você fomos chamados a essa festa que não era nossa. Uma festa caríssima, que nos foi dada gratuitamente. Uma festa de valor inestimável, que nós não podemos comprar, que a gente recebeu como um presente. O maravilhoso banquete da graça é esse. Ele serve para nos mostrar que a gente não pode comprar, mas mesmo assim, a gente é convidado. Porém, não é um convite sem responsabilidade. Não é um convite para vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Segundo aspecto do convite para o banquete da graça é que ele é um chamado à obediência. Ele não é um chamado para te manter no estado de pecaminosidade. Ele não é um chamado para que a gente venha, desfrute de todas as coisas de Deus e vá para fora como se Deus não tivesse impactado a nossa história. Como se nós não tivéssemos conhecimento, ou como se aquilo não pudesse mudar a nossa realidade. Versículo 3 diz, inclinai os ouvidos, vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então perceba, ouça e venha, obedeça. É um chamado no qual nós somos responsáveis por ele. Eu sei que há uma grande dificuldade teológica e filosófica em coadunarmos o poder de Deus, a supremacia de Deus e a responsabilidade do homem. Pastor, até onde vai um e vai o outro? Na verdade, eles não competem. Na verdade, eles são consequentes. Uma vez que nós ouvimos a voz autoritativa de Deus, nós temos uma resposta a essa voz autoritativa de Deus. Lá no final do texto, você vai lembrar, ele diz, olha, assim como a chuva desce do céu, a neve desce, ela rega a terra, mas ela não volta sem que germine, gere pão. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito de Deus. Uma vez que Deus toca no nosso coração, nós somos impelidos pelo mover de Deus a recebermos desta graça e respondermos a essa graça. Quem vier irá receber as bênçãos da aliança. Eu gosto muito de observar, durante todo o decurso da Bíblia, como Deus se relaciona conosco. Na verdade, há um livro muito bom do Dr. Robertson, que é o Deus de Pactos, o Deus dos Pactos. Eu escrevi minha tese de bacharelado em cima dos pactos, falando sobre como o livro de Hebreus ele nos mostra que todos os pactos feitos no Antigo Testamento culminam na pessoa de Cristo. Deus se relacionou com o seu povo sempre através de pactos, de alianças, onde todas as vezes o povo era infiel e Deus mantinha-se como? Fiel. O relacionamento de Deus se interpõe conosco com uma aliança. Olha o que ele diz, ouvi e a vossa alma viverá. Por quê? Porque quando você entra e aceita esse convite, você está recebendo gratuitamente com esse convite uma aliança perpétua que faço convosco. E em que consiste essa aliança? Ele já estabelece uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nós passamos a fazer parte de um povo que nós não pertencíamos. Se você for olhar aí na sua Bíblia, os versículos 4 e 5 diz, eis que eu dei, no caso Davi, por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Perceba, nós fomos incluídos debaixo das alianças de Deus. A partir desse momento, Deus garante, sabe o que é isso? Na aliança de Deus, Deus está
garantindo que em todo o decurso da nossa vida, Ele agirá com misericórdia para conosco. Irmão, isso é maravilhoso. O salmista diz isso, falando: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me trata de acordo com os meus pecados. O Senhor olha para mim e vê que eu sou pó. O Senhor olha para mim e vê que eu não valho nada. Mas ainda assim, o Senhor não me trata desta forma. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança, na qual Ele prometeu que iria usar de misericórdia. E aqui já falamos várias vezes, mas graça e misericórdia são termos irmãos, eles caminham juntos, mas eles têm um sentido diferente. A graça é quando Deus nos dá gratuitamente aquilo que nós não merecemos. O convite: venham, comam, comprem, sem dinheiro, sem preço, bebam, matem a sua sede. Isso é graça. Vocês não merecem e eu estou dando isso a vocês. Isso é graça. E misericórdia? Misericórdia é o resultado positivo inverso à graça. Como assim, pastor? Positivo e inverso. Sim, porque se na graça Ele nos dá o que nós não merecemos, na misericórdia Ele não nos dá o que nós merecemos. Se na graça Ele nos inclui no céu, mesmo sendo pecadores, na misericórdia Ele não castiga os nossos pecados eternamente sobre nós. Ele fez isso na cruz do Calvário. E essa é uma aliança perpétua. É para o tempo todo. De maneira que, embora mereçamos duras punições sobre os nossos pecados, dos quais a maior delas seria a morte, a separação eterna, embora Deus nos puna como filhos amados aqui, Ele não nos tira do seu ambiente de graça. A punição eterna da morte, Ele colocou sobre seu filho. E quando eu devo entender isso? Agora. Porque o chamado para a obediência não é para depois. Ele é para agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Às vezes nós temos uma ilusão, e embora nós tenhamos a palavra do Senhor dizendo que Deus colocou a eternidade em nós, Ele colocou em nós o sentimento de eternidade. Depois Santo Agostinho de Hipona, diz que, de fato, nós temos esse sentimento eterno no nosso coração, mas às vezes nós confundimos isso. Nós confundimos o sentimento de eternidade que a Bíblia colocou em nós, que é no sentido de que nós viveremos para sempre, com Deus ou sem Deus, de imaginar que a gente vai viver para sempre aqui. De maneira que a gente tem projeto de tudo. Projeto de comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem. Mas ninguém aqui projetou a morte. Projetou já? O projeto, pastor, viver até uns 60 aí, depois já comprar um terreninho ali. Né? Mesmo se eu não morrer, eu já vou caminhando para lá. Ninguém faz esse projeto. Ninguém tem isso como propósito de vida. Embora nós saibamos que é um dos únicos alvos que nós vamos alcançar mais cedo ou mais tarde. Ninguém projeta a morte. Por quê? Porque nós temos um sentimento de eternidade. E diga de passagem, ele tem um lado positivo. É claro que nós queremos viver, a vida é uma bênção que Deus nos deu. A vida é um prazer, é uma alegria. Construir relacionamentos, estabelecer família, adquirir. Gente, adquirir é um presente de Deus. É que às vezes a gente não olha sobre isso. Quando você entra numa loja, pode comprar um bem para sua casa, comprar uma roupa para sua família. Isso é um presente de Deus quando você adquire qualquer bem que seja. Quando você olha, você vê que Deus está te dando, abençoando as tuas mãos, o fruto do seu trabalho. Isso é uma grande alegria. O problema é que muitas vezes nós colocamos toda a nossa alegria só aqui mesmo. Esquecemos que essa eternidade extrapola os tempos presentes. E aí, quando lemos alguns textos como esse, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, eu tenho tempo ainda. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? 10 anos? 20 anos?
30. Tem gente que quando eu estou falando, fala, sobe mais aí. Algumas horas, alguns instantes, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Por isso, o tempo de resposta à graça do Senhor é o tempo do momento em que nós a ouvimos. Buscai enquanto se pode achar a ideia, busque agora. Enquanto Deus está lhes oferecendo isso gratuitamente, invoque a Deus porque Ele está perto de vocês. Ele está perto não é porque vocês foram para perto dEle, mas é porque Ele se chegou a vocês. Então o chamado para a graça, o banquete da graça, ele é um chamado de obediência, de abandono do velho homem. Olha o que ele diz aqui: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só, responsabilidade, misericórdia e graça, tudo junto. Onde está a graça e a misericórdia? Converta-se ao Senhor, que Ele vai se compadecer de você. É certo. Isso aqui já está estabelecido. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. A misericórdia já está estabelecida. Porém, você precisa deixar o seu caminho perverso, as suas iniquidades, os seus pensamentos, e mudar de estrada. Abandono do velho homem, reconhecimento de pecado, abandono de caminhos maus, de pensamentos maus. Então, esse convite da graça, que não tem preço, é gratuito, mas ele requer algo de nós, ele requer a obediência. O Senhor não nos chama para nos manter onde nós estamos. As igrejas não estão abertas nesse mundo para proporcionar conforto físico para ninguém. Embora aqui está mais gostoso que lá fora, aqui está um arzinho condicionado top, sentadinho num banco acolchoado. O som está calibrado, se eu gritar o Sullivan baixa, se eu falar baixo o Sullivan levanta. Você tem aí mídia, tudo mais, som. As igrejas não foram construídas, edificadas para nos proporcionar conforto. As igrejas são como um grande trombone, um grande alto-falante de Deus, para dizer da salvação. E a gente tem o privilégio de fazer isso no ar-condicionado. Olha só que bênção. Graça e misericórdia. Então, esse chamado, ele requer responsabilidades. Terceiro lugar, por que ele requer essas responsabilidades? Porque o maravilhoso convite da graça, ele está fundamentado no caráter soberano do Senhor. Então, olha só, se em primeiro lugar, ele é um presente que não pode ser comprado, ele é chamado à obediência, esse chamado só se dá porque o fundamento é o caráter de Deus. E olha que coisa interessante, que Deus nos diz nos versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo aqui é que, embora Ele nos chame para si, Ele quer nos transformar daquilo que nós somos hoje, naquilo que Ele nos preparou para que nós fôssemos. A ideia de pensamentos aqui, planos e propósitos, não significa que Deus tem um sonho para conosco, mas significa que Ele tem um projeto de nos edificar em Cristo Jesus. Por quê? Porque o objetivo de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus. Quando Deus nos chama à salvação, Ele não nos chama à salvação para nos manter como nós estávamos. E eu temo que hoje, cada dia mais, as coisas estejam assim. Acho que ontem ou anteontem, o Lennon me mandou um videozinho lá, de uma igreja, onde a pessoa falava assim, olha, eu sou um pecador, eu tenho essas características de pecado e eu vou me manter no pecado, mas eu encontrei uma igreja que me aceita assim. E depois veio o pastor por trás. Você que é igual a ele, venha e aqui a gente aceita você do jeito que você é. Embora isso pareça bonito, vou falar um negócio para você. Isso é uma cilada demoníaca de Satanás. São guias cegos guiando outros cegos. É gente que vai para o inferno tornando os outros que o seguem
2 vezes mais merecedor do inferno do que ele. Pastor, que palavra dura. É a Bíblia que diz, não sou eu. Você não encontra em momento algum das Escrituras Deus chamando para si alguém para mantê-lo como está. Pelo contrário, o convite é para uma mudança, para se encaixar, ser transformado em nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. O que aconteceu com todas as coisas do passado dele? Ficaram para trás. E o texto é incisivo. Paulo diz assim: eis que tudo se fez novo. De maneira que aquele que nos convida, ele nos convida para nos tornar semelhantes a ele. Ele diz: os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês. A ideia de caminhos aqui é estrada, jornada, direção, curso de vida. Deus está dizendo: eu convido vocês para virem para mim, mas eu vou dar um novo curso de vida, uma nova caminhada, um novo padrão moral, um novo padrão ético, estabelecido de acordo com o caráter do próprio Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O problema é que hoje as pessoas querem vir para a igreja e continuar com a mesma mentalidade antiga. Na verdade, eles querem que Deus se converta a eles. O pastor Paulo Borges, muito tempo eu ouvi um sermão dele, achei muito legal, que ele falou que ele foi num culto onde o único que não era convertido ali era Deus. Que todo mundo, todas as orações do culto, todas as canções do culto eram no sentido de converter Deus. O senhor tem que me fazer isso, o senhor tem que me fazer aquilo, o senhor vai me abençoar desse jeito, o senhor vai me abençoar daquele jeito, o senhor vai abrir a porta do céu assim, desse lado, dessa forma, aquele o senhor vai fazer aquele lá, aí o que estava doendo, não, o senhor vai curar ele, aquele que está precisando de dinheiro, o senhor vai fazer. Falou, o único que não era convertido naquele culto era Deus, era o único que precisava de uma mudança real. Isso é preocupante. Imagina você que nós viemos aqui no culto cheio das nossas imperfeições e pecados, e o único que precisa se moldar é Deus, as nossas necessidades. Ó, Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu imagino Deus no final falando: tá bom. Ele foi quase que colocado na parede. Mas não é isso que as Escrituras dizem. O Senhor diz: os meus pensamentos não são os de vocês, eles são mais altos. Os meus caminhos não são os caminhos pelos quais vocês querem andar. Os meus caminhos são aplanados. O propósito e a direção de Deus para a vida daqueles que são seus são muito mais elevados que qualquer pensamento que nós, pecadores, possamos ter acerca de nós mesmos. Até porque os nossos pensamentos são extremamente limitados ao alcance da nossa visão. Extremamente limitados. Como a gente só consegue ver as coisas daqui, a gente só quer coisa para cá. A maioria dos nossos pedidos são para bênçãos terrenas. A maioria, esmagadora. Faz um raio-x das suas orações. Começa a escrevê-las. E você vai ver o quanto que você pede por crescimento espiritual, o quanto você pede por parecer-se com Jesus e o quanto você pede coisas que Jesus pode te dar. É só a gente fazer esse raio-x. É por isso que Deus diz: o propósito dele é diferente. O que ele quer é que quando nós entremos nas suas mansões para saborearmos os seus banquetes, nós sejamos impactados e transformados pelo deleite da alimentação que receberemos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Paulo vai traduzir isso de maneira mais simples quando ele escreve aos Colossenses, dizendo: vocês que foram salvos por Cristo agora são cidadãos dos céus e devem pensar nas coisas da onde? Lá do alto, coisa do céu, onde Cristo está. Porque agora a gente foi transportado dessas coisas terrenas para as coisas eternas. Então pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. É o que o Senhor está dizendo aqui através de Isaías. Olha, assim como os céus são mais altos do que a terra, o que eu tenho para vocês, os pensamentos e caminhos, são mais altos do que aqueles que vocês podem ver aqui. Então esse convite maravilhoso da graça de Deus está fundamentado no caráter de Deus. E por fim,
ele tem uma ação eficiente. Ele vai cumprir aquilo que Deus quer. Lembra que eu falei lá no começo? Que nós tínhamos alguns versículos no final que falavam sobre isso? Versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. O convite de Deus sempre cumprirá os seus propósitos. E é interessante que muitos vão ouvir o convite. Aos que adentrarem, se banquetearão. E assim será com a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Aqueles que eu convidarem e efetivamente forem alcançados, esses vão entrar para casa. Esses vão se deleitar. Esses receberão o evangelho, porque há poder no evangelho. Diga de passagem, isso aqui é um grande incentivo para a gente pregar o evangelho para as pessoas. Às vezes a gente fica meio amedrontado de pregar o evangelho. Ah, pastor, mas eu vou pregar, ele não vai ouvir. Se o propósito de Deus é salvar aquela pessoa, você pode pregar porque Deus vai salvar, ainda que você seja um péssimo pregador. A gente pode ter confiança. Pensa num pregador desanimado. Pensa num pregador desanimado. Que não queria que o povo fosse salvo. Fugiu de Deus. Lembra dele? Quem é o santo varão? O homem não queria que o povo fosse. Não é que ele não sabia pregar. Ele não queria que Deus salvasse. A mensagem de Jonas não era um alerta contra a condenação. Era a manifestação mais pura e direta do desejo do coração de Jonas. Ainda 40... É mais ou menos como se ele estivesse falando assim com fé. Se tudo der certo, daqui 40 dias Deus vai matar esse povo tudo. Essa era a intenção de Jonas. A intenção dele não é que o povo se convertesse. A intenção era assim, só falta 39, Deus, bora. Vamos firme no propósito. Mas no primeiro dia em que ele abriu a boca, todos se converteram. É interessante porque quando o rei ouviu, o rei estabeleceu um momento de arrependimento, uma extensão de arrependimento tão grande, que ele distribuiu cinzas, que era um sinal do arrependimento, até sobre os animais. E como a gente encontra Jonas no fim do livro? Triste porque tinha morrido um pé de abóbora que cresceu sobre ele lá e dava sombra. O poder da palavra é tão intenso que quando Deus tem um propósito de salvar alguém, ainda que o pregador não tenha a habilidade imaginária, e é meramente imaginária, para levar aquela mensagem, o poder não está na habilidade de quem leva, mas no conteúdo que é entregue. E Deus queria salvar os ninivitas. E mais de 140 mil almas foram colhidas. É uma certeza, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. O alerta para nós é que nós não sabemos qual é o propósito da palavra para a gente. Por isso a gente precisa estar atento. Porque a mesma palavra que salva é a mesma que condena. Os que serão salvos por quem? Pelo Evangelho. E os condenados? Pelo mesmo Evangelho. Pela rejeição dele. Mas o que Isaías está trazendo para o povo é que, com respeito a eles, Deus tinha um propósito maior. Assim como a chuva sempre rega a terra e a fecunda para que ela produza, Deus quer que o nosso coração seja fecundado pela graça, pelo Evangelho e produza bênçãos.
Meus irmãos, o Deus que nos chama para si é um Deus de salvação. É um Deus de graça, um Deus de restauração. Eu e você somos o novo Israel de Deus. Nós somos enxertados na videira. Hoje, na verdade, nós somos o Israel espiritual de Deus. Aquele Israel que você vê em guerra é a nação física, é o Estado. O Israel, tem gente salva lá no meio? Acredito que tem gente salva lá no meio. Mas o grande Israel de Deus, da salvação, é todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. É todos aqueles a quem o convite do banquete foi oferecido, receberam esse convite e adentraram. É a partir da graça salvadora que nós somos redirecionados na nossa vida. Versículos 12 e 13, final, dizendo: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça a murta, e será isso para a glória do Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Ou seja, Deus nos chama para nos renovar completamente. De terra árida que éramos, agora produzimos glória para o Senhor através da vida. De espinheiro, gente áspera, agora somos acolhedores pela graça de Cristo Jesus. Esse é o convite da graça para nós. E você que está aqui é convidado a participar desse banquete. Pastor, já estou dentro, glória a Deus. É o lugar da gente ficar. Lembra, ele é um presente que você não pode comprar. Essa mesa, você não comprou nada dela. O Senhor te ofereceu. É um chamado para obediência, para mudar de vida, para abandonar pecados. É um chamado que é fundamentado no caráter soberano de Deus. Ele tem um propósito de nos transformar à imagem de Cristo. E é um chamado eficiente. Uma vez que entramos na casa, verdadeiramente, jamais sairemos dela. Porque o dono cuida de nós. Há uma aliança perpétua, na qual Deus nos tratará com misericórdia, todos os dias da nossa vida, em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz, por esse banquete maravilhoso que o Senhor nos oferece da graça. Banquete do qual nós nem merecíamos participar. Banquete que é fundamentado na tua bondade, na tua misericórdia. Banquete que é temperado pelo teu amor. Banquete que chega a nós, Senhor, carregado pela aliança de misericórdia que o Senhor tem conosco. Eu te louvo por isso. Eu te louvo porque essas misericórdias que o Senhor prometeu perpetuamente a nós são a causa de não sermos consumidos diante da tua presença. Que o Senhor olha para nós, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas não nos trata de acordo com isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça nos tem bastado todos os dias. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Que na tua palavra, em Cristo Jesus, no poder do teu Espírito, nós sejamos aperfeiçoados, cresçamos em tudo. Que ao final da longa jornada, caminhando no caminho proposto pelo Senhor, nós nos pareçamos com Cristo, adentremos aos céus eternos e vivamos com o Senhor por toda a eternidade. É assim que nós oramos, agradecidos pela tua graça, em nome de Jesus.